Olá pessoal, aqui quem fala é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus sem Igreja. Neste programa você vai aprender verdades espirituais que não são faladas normalmente por aí. Também vai ouvir histórias da Bíblia, mensagens cristãs e músicas que tocam o seu coração. Hoje eu vou falar sobre a salvação. Escolhi esse tema porque sei que existem muitas doutrinas cristãs pregadas hoje em dia que não estão de acordo com o que a Bíblia ensina. E muitos cristãos acabam confusos e inseguros quanto ao seu destino depois dessa vida. Eu não represento nenhuma igreja e nem quero te converter para nenhuma. O que eu faço aqui é tentar esclarecer alguns assuntos que ainda confundem cristãos e não cristãos. Se você já é um cristão e às vezes fica com dúvidas sobre o que escuta na sua igreja, acho que vai gostar desse programa. Hoje eu quero limpar um pouco dos conceitos errados que estão soterrando as verdades da Bíblia. Quero te ajudar a viver em paz com Deus e reconhecer com gratidão o que Jesus fez por você. Eu não sou nenhum mestre espiritual e nem um teólogo consagrado, mas sei reconhecer o óbvio quando leio nas Escrituras. E também reconheço que existem ótimas igrejas, excelentes padres e pastores que são genuinamente sinceros e ungidos por Deus. Eles fazem o melhor que podem para guiar as pessoas para perto de Deus e de Jesus. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos outros que estão fazendo o contrário. Afastam as pessoas de Deus pregando mensagens cheias de condenação e culpa. A maioria com o objetivo de manipular o cristão sincero e arrancar o seu dinheiro. Muitas mentiras têm sido pregadas a respeito da salvação, do pecado, do dízimo e de muitos outros assuntos. Essas mentiras afastam as pessoas de Deus, destroem a sua fé e desencaminham multidões. Por isso, eu quero esclarecer hoje a questão da salvação. Antigamente, eu pensava que os evangélicos eram mais esclarecidos que os católicos nessa questão. Mas observando melhor, vi que todos estão no mesmo barco, apenas usando remos diferentes. E acabei aprendendo que existem apenas 2 tipos de religiões no mundo. Ah, isso é uma grande mentira. Existem muitas religiões diferentes. Sim, elas são diferentes nas suas origens, suas práticas e suas cerimônias. Mas quanto à questão da salvação, só existem 2 tipos de religião. Deixe-me explicar. O primeiro tipo é aquela religião que diz que o homem consegue se salvar sozinho. E nesse tipo entram todas as religiões do mundo, porque todas pregam isso, inclusive muitas cristãs. É só buscar os seus princípios básicos e você vai comprovar. Todas têm uma fórmula, seja através da reencarnação ou da meditação, ficar cantando mantras, negociando com os espíritos, ou fazendo boas obras, fazendo penitência, oferecendo sacrifícios, dinheiro, seja lá o que for. Todas as religiões afirmam que você consegue se salvar sem a ajuda de Deus, cada uma com a sua fórmula diferente. E o outro tipo de religião é aquela que afirma que só Jesus pode te salvar. Ah, mas isso é o que as religiões cristãs pregam. Deveria ser, mas infelizmente não é. Eu conheço muitas e muitas igrejas cristãs, católicas e evangélicas, e já ouvi muitos padres, pastores e pregadores. Todos afirmam que Jesus salva, mas sempre tem um mas. E este mas é que coloca a sua igreja de volta na primeira categoria. Eles dizem, Jesus salva, mas você tem que guardar os mandamentos. Jesus salva, mas você não pode pecar. Se pecar, perde a salvação. Jesus deu a vida para te salvar,
mas você tem que dar o dízimo para ir para o céu. E mais um monte de outras baboseiras que foram inventadas para te convencer que o sacrifício de Jesus na cruz não foi o suficiente para te salvar. Ele deu a vida, mas ainda é pouco e você tem que completar fazendo isso e aquilo. Mas é uma enorme mentira. Paulo escreveu em Gálatas 2:21, se a justiça vem da lei, então Cristo morreu em vão. Se a morte de Jesus na cruz não foi o suficiente, então para que ele morreu? Se você tiver uma Bíblia aí perto, sugiro que pegue, e um papel e caneta também, porque esse programa vai ficar muito interessante. A maioria dos cristãos pensa assim: se eu for bom, eu vou para o céu, se eu for mal, vou para o inferno. Eles acreditam que quando morrerem vai ser feito um balanço das suas boas obras e das más, para ver se podem entrar ou não no céu. E essa mentira é pregada há muito tempo pelas igrejas cristãs, tanto católicas quanto evangélicas. A maioria dos cristãos acredita que precisa fazer muitas orações, muitas boas obras, precisa guardar os mandamentos da lei, tem que deixar de fazer um monte de coisas e mesmo assim, depois que morrer ainda não sabe se vai ser aceito no céu. Essas doutrinas trazem uma enorme insegurança para qualquer cristão e ele sempre depende do cumprimento de certas exigências para ir para o céu. Ou seja, tudo se resume a obras. Se você fizer isto ou aquilo, talvez possa ir para o céu. Se não fizer, está condenado a arder no fogo do inferno. Segundo essas doutrinas, a salvação depende de você, não de Jesus, que deu a vida para te salvar. Só que a receita de seguir os mandamentos para ser salvo já existia muito tempo antes de Jesus. Os filhos de Deus tinham que cumprir a lei de Moisés, os 10 mandamentos e mais outros 603. Ao todo eram 613 leis que você deveria seguir para ser salvo. Não podia violar nenhuma. Se você cometesse algum pecado que não fosse de morte, deveria oferecer um sacrifício no templo para limpar o seu pecado. Normalmente, esse sacrifício era de um cordeiro, o melhor do rebanho. Só que o homem é um pecador por natureza. Jesus deixou isso muito claro quando disse em Mateus 5, 21 e 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que sem motivo ficar com raiva do seu irmão estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a ele idiota será sujeito ao fogo do inferno. Ou seja, a questão do pecado é bem mais complicada do que se pensa. Não basta manter as aparências como os religiosos da época de Jesus pensavam. Se no seu coração você pecar, pronto, já pecou. Então a primeira coisa que precisamos entender é que todos nós pecamos e ninguém consegue ficar sem pecar. Lá no Antigo Testamento já estava escrito em 2 de Crônicas 6:36, pois não há homem que não peque. E também no Novo Testamento, em Romanos 3:23, todos pecaram e se afastaram da presença de Deus. E Romanos 3:10, não há um justo, nenhum sequer. Então ninguém consegue cumprir toda a lei. Ninguém consegue deixar de pecar. É da natureza humana. E o apóstolo Tiago explicou que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Tiago 2:10. Ou seja, você não consegue sozinho. Ah, mas então por que Deus mandou a sua lei se ninguém consegue cumpri-la? Porque a lei foi dada para mostrar ao homem a perfeição de Deus.
o parâmetro de justiça e de bondade de Deus. Porque o ser humano tem mania de achar que quando é bom um pouquinho já é o suficiente, mas não é. Gálatas 2,16 está escrito: pelas obras da lei ninguém será justificado. Não tem bondade humana que alcance o patamar da bondade de Deus. E nenhuma boa obra que você fizer vai comprar a sua salvação. Lá no Salmo 49:8 diz que o resgate de uma vida não tem preço, é tão caro que não há pagamento que o livre. E como a lei de Moisés mandava oferecer um cordeiro como sacrifício pelo pecado, Deus ofereceu seu Filho como sacrifício por toda a humanidade. Por isso, João Batista, quando viu Jesus vindo até ele, disse lá em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus derramou seu sangue na cruz para limpar os pecados de toda a humanidade, de todos aqueles que aceitam o seu sacrifício. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, porque Deus amou o mundo. Explicando de um modo infantil, Jesus recebeu o castigo que era destinado a nós. Paulo escreveu em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Jesus não foi assassinado, ele deu a sua vida por nós. Este era o plano de Deus para libertar o ser humano. Em João 10,18, Jesus disse, ninguém tira minha vida, eu a dou espontaneamente. Tenho poder para dá-la e poder para tomá-la de volta. Este mandamento recebi de meu Pai. Jesus sabia muito bem o que estava fazendo e sabia que não ia ser fácil. Ele sofreu e morreu para tirar o poder que o pecado tinha sobre o ser humano. Pecado que nos aprisionou quando Adão desobedeceu a Deus. Mas a obediência de Jesus resgatou de volta todos os que quiseram aceitar o seu sacrifício. João 1,12. A todos que o receberam, que creram no seu nome, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. A salvação foi dada por Jesus pelo seu sacrifício na cruz. E quem reconhece e aceita está salvo, mas quem recusa continua com a dívida. João 3,36. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Então, o que você realmente tem que fazer para ser salvo? Vamos lá. Primeiro, tem que acreditar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que deu a vida por você. Segundo, precisa deixar Jesus entrar em você, recebê-lo dentro do seu ser, do seu coração. Lá em Apocalipse 3,20, Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa.
Eu gosto mais da versão em inglês desse versículo. Na tradução King James está escrito assim: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei nele. Fica bem mais claro. Jesus está na porta do seu coração, pedindo para você deixá-lo entrar. E para que a coisa seja bem registrada no céu, Paulo recomendou em Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor, e no teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Porque com o coração você crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Então é importante que você faça uma oração para reconhecer e confirmar a sua salvação. Está escrito lá em Mateus 12:37 também que pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então tudo que você precisa para ser salvo é fazer uma pequena oração recebendo Jesus como seu Salvador. Eu tenho um modelo aqui e posso ler. Quem quiser pode anotar ou até repetir comigo, desde que seja de coração. Senhor Jesus, eu te agradeço por ter dado a sua vida por mim. Sei que o Senhor é o Filho de Deus e agora eu abro o meu coração e peço que entre em minha vida. Perdoe os pecados que cometi no passado e os que ainda vou cometer no futuro. Me transforme com o seu Espírito Santo para que eu seja uma pessoa melhor e possa ajudar outros a te encontrarem. Amém. Parece uma oraçãozinha simples, mas é muito poderosa. E depois que você faz essa oração, você passa a pertencer a Jesus. Ele vem morar dentro de você e ninguém pode tirá-lo de lá. Ah, mas se eu pecar, eu perco a salvação. Mentira. Quem me salvou foi Jesus, e ele me livrou do meu pecado e da morte. Ninguém tira a minha salvação, nem eu mesmo. Jesus disse lá em João 10, 28, dou-lhes a vida eterna, não morrerão jamais, e ninguém poderá tirá-los das minhas mãos. Nada é maior do que o amor e o perdão de Deus, e não existe nada que possa me separar deste amor e deste perdão. Por isso, Paulo escreveu com tanta certeza em Romanos 8, 38 e 39. Eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso não é lindo? Eu fico maravilhado com essa afirmação. Me dá muita certeza do amor de Deus e do que Jesus fez por mim. Nenhum cristão de verdade deve desprezar o sacrifício de Jesus na cruz. Quem despreza é o inimigo de Deus, porque ele morre de medo de você se render a Jesus e o convidar para morar dentro do seu coração. Jesus disse em João 14, 23, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e nós viremos para ele e nele vamos morar. Jesus e Deus querem morar dentro de você, e é isso que assusta o inimigo da sua alma. Ele não tem medo de você fazer jejum, de dar o dízimo, rezar uma novena, ir na missa, participar de um culto, ficar sem comer isso e beber aquilo. Nada disso incomoda o inimigo de Deus. Mas se você recebe Jesus dentro do seu coração, não é mais só você que está em pé ali. O Criador dos céus e da terra está dentro de você e ele pode fazer o que ele disse aos discípulos lá em Lucas 10, 19. Eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum.
Dá até vontade de gritar, aleluia! Terá fome, e o que crê em mim não terá sede jamais. Em verdade vos digo, o que crê em mim tem a vida eterna. Sou o pão da vida, aquele que come este pão viverá para sempre. E o pão que eu dei é minha carne pela vida do mundo. Minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu as dou vida eterna, não perecerão jamais, nem ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai caminha teu, é maior que todos, e ninguém pode tirá-las das mãos de Deus. Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas. Se estiver gostando e quiser mandar uma mensagem, anote o número do WhatsApp 31996903688. Repetindo, 31996903688. E hoje estou falando sobre como a salvação é um presente de Deus que nos foi dado pelo seu Filho Jesus, quando se sacrificou por nós naquela cruz. E não tem nada que você possa fazer para merecer e muito menos para comprar a sua salvação. Lá em Efésios 2, 8 e 9 está escrito: pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Impressionante, não é? Muitas igrejas dizem que você tem que fazer isso e aquilo para ser salvo. Mas como explica este versículo, estas obras não podem nos dar a salvação. Elas só servem para inchar o nosso ego. E muitos cristãos querem fazer boas obras só para ter alguma coisa para mostrar a Deus e exigir reconhecimento. Eles querem mostrar a Deus como merecem a salvação, mas não foi isso que Jesus ensinou. E inclusive contou a parábola do fariseu e do cobrador de impostos em Lucas 18 para ilustrar essa verdade. Vou recontar. Lucas 18, 10 a 14.
2 homens subiram ao templo para orar. Um era um fariseu e o outro um cobrador de impostos. O fariseu ficava em pé e orava desta maneira: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, trapaceiros e adúlteros, e nem sou como este cobrador de impostos aqui. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo que tenho. Mas o cobrador de impostos ficava de longe, nem levantava os olhos e batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Digo a vocês que este pecador voltou para casa justificado, mas não o fariseu, pois qualquer que se exaltar será humilhado, e qualquer que se humilhar será exaltado. Então, fazer boas obras para merecer a salvação não é uma atitude humilde, muito pelo contrário, é apenas uma demonstração de arrogância, e isso não agrada a Deus. Ah, mas mesmo assim você não pode pecar. Sim, você deve sempre tentar fazer a coisa certa, mas com certeza ainda vai cometer pecados. Ou será que você acha que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que sempre existiu e que deu a vida a todas as criaturas do planeta, está lá em cima esperando você se tornar um santo? Lá no Evangelho de João está escrito assim, João 2, 24, 25. Jesus não confiava neles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe falasse a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem. E em Lucas 18, 19, Jesus disse: ninguém é bom, só Deus é bom. Então por que você fica aí perdendo tempo lutando para ser bom, tentando parecer santo? Vá fazer alguma coisa útil com a sua vida, vá ajudar os outros. Deus não é bobo, Ele conhece muito bem o ser humano, Ele sabe que nós somos pecadores. E sabe que mesmo sendo perdoados, nós vamos voltar a pecar. É a nossa natureza. E Deus não fica iludido esperando você virar um santo. Se você conseguisse ser santo, Jesus não precisava morrer por você. Mas Ele morreu. Ele deu a vida por você para que você tenha a vida eterna. E o que Ele espera em troca? Santidade? Não. Agradecimento. Reconhecimento. E isso exige humildade da sua parte. Mas você prefere fazer boas obras para mostrar a Deus como é bom. Não é isso que ensinam lá na igreja? Você aprende que tem que ser santo, que não pode pecar, que tem que merecer a salvação. Mas você não merece, nunca vai merecer. E por isso ela é tão valiosa, porque custou muito caro para Jesus. Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna é um presente gratuito que Deus nos deu. Não foi por merecimento, foi por amor. E quer mais um? Tito 3,5. Não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia Ele nos salvou. Deus nos salvou por causa da sua misericórdia. Ele nos ama e quer todos nós de volta para casa no final das nossas vidas. E isso não deveria ser difícil para o cristão entender. E enfie o seu orgulho no vaso sanitário, dê descarga e agradeça a Deus pelo sacrifício de Jesus. Depois siga em frente com sua vida. Ah, mas quando eu cometo um pecado eu me sinto tão mal. Claro que sente, o Espírito de Deus te ajuda a reconhecer o que é certo e o que é errado. Então, quando faz algo errado e se sente mal, é um bom sinal. Tente sempre fazer o que é certo, mas não para merecer a salvação, mas para retribuir o favor que Deus te concedeu. Dá para entender a diferença? Uma coisa é o sujeito arrogante que faz boas obras para mostrar o quanto é bom. Outra é o sujeito humilde que reconhece que não é bom,
mas tenta sempre fazer o que é certo. E aqui se encaixa perfeitamente a parábola que li em Lucas 18. Então, quando pecar ou errar, apenas reconheça que você precisa da ajuda de Deus e peça para Ele te ajudar a fazer o que é certo da próxima vez. Tente sempre fazer o seu melhor, mas quando errar, não deixe ninguém te condenar. Porque está escrito em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E nem perca tempo alimentando aquele espírito de pobre coitado dentro do seu coração, porque está escrito também em 1 João 3:20, se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração, e Ele conhece todas as coisas. Deus sabe que você é um pecador. Ele espera que você reconheça isso, seja humilde e tente caminhar sempre perto dele, porque assim Ele pode te ajudar a fazer muito mais do que você consegue sozinho. Você não é bom e nem santo, mas Jesus que está dentro de você é. Então dê mais espaço para Ele na sua vida, na sua mente e no seu coração. Amado Deus, toque o meu coração e me ensine a amar com essa oração. A todos os perdidos na solidão, me mostrar a luz que só o amor pode dar, que vai transformar e vai nos libertar de toda a tristeza do mundo. Então escute essa oração, te peço, meu Senhor. Toque e cure os corações com seu poder de amor. Oh, meu amor, te peço que me dê a paz para confortar com essa oração a todos os perdidos na solidão, a todos os perdidos na solidão. Escute essa oração, te peço, meu Senhor. Com seu poder de amor, oh, escute essa oração, te peço, meu Senhor. Toque e cure os corações com seu poder de amor. Essa oração a todos os perdidos na solidão, a todos os perdidos na solidão, a todos os perdidos na solidão. Te peço, meu
com seu poder de amor. Escute essa oração, te peço, meu Senhor. Toque e cure os corações com seu poder de amor. Meu nome é Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Aquele programa que quer alegrar o seu coração, te aproximar de Deus e fortalecer a sua fé. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Repetindo, 319-9690-3688. E hoje eu estou falando que a salvação é por graça e de graça. Mas muitas igrejas contestam essa afirmação. Não aceitam que a salvação seja alcançada somente pela fé. E para justificar, usam versículos como os de Tiago 2, 14 e 21. Que proveito tem se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? Não foi pelas obras que Abraão foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Mas fica muito mais claro quando percebemos que o apóstolo Paulo diz que, na verdade, Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Ele escreveu isso lá em Romanos 4, 2 e 3. Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, pode se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e por isso foi justificado. Então foi por fé. E Paulo concluiu no versículo 16: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça. E para não deixar nenhum ponto solto, ele completa lá em Romanos 11, 6. Se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça não é graça. O conceito de seguir a lei e guardar os mandamentos já existia muito antes de Jesus. E o apóstolo Paulo foi criado dentro da lei de Moisés. Mas quando conheceu Jesus e recebeu a salvação por graça, se tornou um defensor ferrenho da causa, explicando e defendendo em todas as suas cartas. Lá em Gálatas 3:11 ele escreveu: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. E em Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Acreditar na salvação por graça é um alívio para o cristão. Se você sabe que depende de Jesus para te salvar, então tem certeza que está salvo. E assim você pode ficar em paz com Deus, como está escrito em Romanos 5:1. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ninguém pode te forçar a seguir os mandamentos da lei de Moisés, como um meio para alcançar o perdão dos pecados, como está escrito lá em Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Então você pode ter certeza que Deus já perdoou os seus pecados. Os que você cometeu no passado, os atuais e os que você ainda vai cometer no futuro. É claro que você não deve se aproveitar disso para pecar, porque pecar é errado e o pecado traz consequências ruins para você. Paulo também explicou isso em 1 Coríntios 6:12. Posso fazer tudo o que quiser, mas nem tudo me convém. Posso fazer todas as coisas, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Significa que você precisa caminhar perto de Jesus para Ele te ajudar a fazer a coisa certa sempre. Tente não pecar, mas quando pecar, se lembre do que escreveu o apóstolo lá em 1 João 2:1.
Meus filhinhos, essas coisas escrevo para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. E nesse mesmo capítulo, ele ainda confirma no versículo 12: Filhinhos, escrevo essas coisas porque os seus pecados são perdoados por causa de Jesus. E quando alguém vier te dizer que você tem que seguir o mandamento de Deus, mostre o que João escreveu em 1 João 3,23. O seu mandamento é esse, que acreditemos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, como nos ordenou. O apóstolo João não foi tão enfático na luta contra a lei como o Paulo, mas mesmo assim não perdia nenhuma chance de lembrar que foi Jesus que nos deu a vida eterna. Como em 1 João 5, 12 e 13. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevo essas coisas para que vocês saibam que têm a vida eterna. Todos vocês que creem no nome do Filho de Deus. E eu realmente considero a certeza da salvação um ponto muito importante para a vida do cristão. Porque se você tem absoluta certeza de que seu futuro está garantido por causa de Jesus, então não precisa gastar sua vida tentando ser santo ou lutando contra a sua natureza. Você aprende mais humildade quando reconhece que precisa de Deus e do Espírito Santo para ser uma pessoa melhor. Quando você se considera uma pessoa boa, muito provavelmente só vai alimentar o seu orgulho com esse sentimento. E a humildade é o que agrada a Deus muito mais. Ah, mas Deus não vai ficar te perdoando toda vez. Ele só perdoa uma vez. Sério? Jura que você acredita nisso? Lá em Mateus 8, 21, 22, conta que uma vez o apóstolo Pedro chegou para Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pode pecar contra mim e eu devo perdoar? 7 vezes? E Jesus respondeu: Não digo que perdoe 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7 são 490 vezes. Será que este era o número exato que Jesus queria dizer? Ou será que era apenas uma expressão que significa infinitas vezes? Deus espera que você perdoe toda vez que alguém pecar contra você. E se Ele espera isso de você, por que então o próprio Deus poderia perdoar menos? Não faz sentido. Deus sempre ama e sempre perdoa. Essa é a natureza dele. E a natureza humana é a de cometer erros. Mas se você é um filho de Deus, deve reconhecer os seus erros, pedir perdão e seguir em frente tentando fazer o melhor. Mas fazer o melhor para agradar a Deus, não para parecer bom aos olhos dos outros. Vai tudo bem ou tudo mal, às vezes triste ou tudo legal. Todo mundo cai, precisa de uma mão. Às vezes forte ou desanimado, às vezes certo, às vezes errado. Todo mundo cai, precisa de uma mão. Se coloque no lugar do seu irmão. Antes de acusar ou criticar, dê um tempo e procure compreender. Veja como é no seu lugar se colocar. O que você diz pode abençoar, amaldiçoar ou melhorar. Quem joga lama tem que se sujar. Você pode salvar ou condenar alguém fraco, encorajar. Você colherá o que semear. Se coloque no
Antes de acusar ou criticar, dê um tempo e procure compreender. Veja como é no seu lugar se colocar. Se coloque no lugar do seu irmão. Antes de acusar ou criticar, dê um tempo e procure compreender. Veja como é no seu lugar se colocar. Veja como é no seu lugar se colocar. Aprenda a perdoar como Deus já nos perdoou em Jesus. Aqui é o Concécio e você está escutando o programa Deus Sem Igreja. Aquele programa que alegra o seu coração, fortalece sua fé e te inspira a ser uma pessoa melhor. Se quiser mandar uma mensagem, o número do WhatsApp é 319-9690-3688. 319-9690-3688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas aqui na sua rádio favorita. Hoje estou falando sobre a salvação por graça e para ilustrar quero contar uma história. Uma vez, um pai muito rico decidiu fazer uma festa de aniversário bem especial para o seu filho. Ele queria fazer algo bem diferente, uma grande festa, cheia de convidados famosos, muitas atividades, jogos e brincadeiras. Aquele tipo de festa que dura o dia todo e que as crianças brincam até não aguentar mais. Quando contou a ideia para o seu filho, o menino ficou super animado e decidiu então que ia convidar todos os colegas da sua sala e que ele mesmo ia fazer os convites personalizados para cada um. O pai achou aquela ideia muito bacana e ficou observando com orgulho enquanto o menino fazia cada convite com muito carinho, colocando o nome do convidado e fazendo um desenho muito especial, bem colorido. Deu muito trabalho, mas o pai viu que ficaram realmente bonitos. Então, uma semana antes da festa, o garoto começou a entregar os convites na escola. A maioria dos colegas gostou do convite personalizado e muitos ficaram animados com a festa. Mas como acontece em toda a escola, tiveram também aqueles que não deram tanta importância assim. Alguns desprezaram o convite e debocharam do menino. Teve até um garoto encrenqueiro que ridicularizou o dono da festa, empurrou ele no chão, o humilhou na frente de todos, rasgou o convite e jogou os pedaços na cara dele. Nesse dia, o garoto voltou para casa muito triste e seu pai se esforçou para animá-lo, contando tudo que estava preparando para a festa. Então chegou o grande dia e logo cedo seus convidados começaram a aparecer. Alguns com presentes, outros com muitos abraços e em pouco tempo a casa estava cheia. Foi muito divertido ver aqueles meninos correndo de um lado para o outro, sem querer perder nada e deslumbrados com tudo o que viam. A festa estava sendo um sucesso. Os garotos tiravam fotos de tudo, faziam vídeos, postavam nas redes sociais e as curtidas vinham uma atrás da outra. Num determinado momento, o aniversariante foi chamado na porta e seu pai o acompanhou. Era um dos colegas que tinha desprezado seu convite. Ele veio pedir desculpas e perguntou se podia entrar na festa. O filho tirou do bolso o convite que havia feito para aquele menino e o entregou.
e eles correram para dentro com os outros. O pai ficou impressionado ao ver que seu filho tinha guardado o convite daquele garoto. Percebeu que ele tinha esperança de que seu amigo mudasse de ideia, e foi o que aconteceu. Mais tarde, quando a festa estava no auge, os seguranças chamaram o pai até a porta. Ele foi ver o que era. Seu filho o acompanhou com alguns amigos. Quando chegaram lá, viram um menino discutindo com o porteiro e exigindo que o deixasse entrar. Era o garoto que tinha humilhado o dono da festa. O pai perguntou o que ele queria e ele respondeu que queria entrar na festa. Então o pai olhou para o seu filho e, para surpresa total, o menino tirou do bolso o convite rasgado que tinha sido consertado com durex, estendeu a mão, ofereceu para o garoto e disse: "Você quer o seu convite de volta?" Aquilo realmente comoveu o pai. Ele ficou impressionado com a capacidade de perdoar que o seu filho demonstrou e sentiu muito orgulho dele. Mas aí o garoto arrogante respondeu: "Eu não preciso do seu convite, idiota. Meu pai tem muito dinheiro e eu posso pagar para entrar em qualquer festinha que eu queira." O pai ficou chocado com a falta de noção, falta de educação e de consideração daquele pirralho. Então se virou para o seu filho, que começou a ficar triste, e disse: "Volte para a festa com os seus colegas. Deixe que eu cuido disso." O menino se virou, foi andando, um pouco triste, mas logo seus amigos o animaram e eles correram de volta para a festa. Enquanto observava aquela cena, a voz do menino arrogante o chamou: "E então, velho, quanto custa para eu entrar nessa festa?" O pai se abaixou, olhou bem nos olhos do garoto e disse: "Pode ficar com seu dinheiro, garoto. Na minha casa ninguém entra sem o convite do meu filho Jesus." E esta é uma boa ilustração para que todos possam entender que a entrada no céu não pode ser comprada, nem com dinheiro, nem com boas obras. Ou você aceita o convite que Jesus fez especialmente para você, ou então vai ficar de fora. Em João 14:6, Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Foi ele que se sacrificou para garantir a sua salvação. Então, não despreze o que ele fez e nem tenha a ousadia de oferecer seus próprios sacrifícios e os seus atos de bondade para substituir o que Jesus fez. Ele é que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não você. Aceite humildemente Jesus como seu Salvador e dê espaço para ele no seu coração e na sua vida. Ele já garantiu a sua entrada na casa do seu Pai Celestial, e tudo o que você tem que fazer agora é retribuir vivendo da melhor maneira que puder. Um dia olhei honestamente. Havia tentado de tudo cegamente, e eu vi que não havia neste mundo razão para viver. Até que um dia ouvi falar de um certo homem que podia me ajudar. Encontrei Jesus e ele entrou no meu coração. Agora eu só quero servi-lo. Agora eu só quero servir.
dia. E então venha e me siga. Agora eu só quero ser filho. Agora eu só quero servir ao Rei, pra que outros conheçam a Ele e ao poder do seu amor. Ele quer que você tenha dedicação e se entregue a Ele de todo o coração para ganhar almas para o reino do Filho de Deus. E você vai querer ser filho. E você vai querer servir ao Rei, pra que outros conheçam a Ele e ao poder do seu amor. Agora eu só quero ser filho. Agora eu só quero servir ao Rei, pra que outros conheçam a Ele e ao poder do seu amor, ao poder do seu amor, do seu amor. E está chegando ao fim mais um programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. Repetindo, 319-9690-3688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 21 horas. Espero você na semana que vem e que Deus abençoe o seu final de semana. É bom estar aqui com você, meu amigo. É bom estar aqui com você, meu amigo. É bom estar aqui com você, meu amigo. É bom estar aqui com você. Da minha vida tudo vi, descobri que nada era bom sem Jesus. Sem Jesus. Da minha vida tudo vi, descobri que nada era bom sem Jesus. Sem Jesus. Eu quero te falar do Senhor, meu amigo. Eu quero te falar do Senhor, meu amigo. Eu quero te falar do Senhor, meu amigo. Eu quero te falar do Senhor. Afinal encontrei um modo de vida e agora eu tenho algo pra dar a meus irmãos. Meus irmãos. Afinal encontrei um modo de vida e agora eu tenho algo pra dar a meus irmãos. Meus irmãos. Aleluia, 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 aleluia.